Hoje vamos falar um pouco da minha experiência de uma pessoa que não sabe fluentemente inglês, porém estuda de forma um pouco mais ativa, pelo menos nos últimos tempos, nos últimos anos, a tentar compreender mais sobre a língua, tentar compreender mais sobre a língua inglesa, sobre justamente conseguir falar. Então vou tentar passar o máximo possível a minha experiência para vocês e dizendo justamente como é esse processo de evolução. Primeiramente, a gente tem que entender o seguinte, que eu sou uma pessoa que eu vim de um berço com muitos privilégios. Eu tive o privilégio de conseguir estudar em um colégio bom, que realmente ensina bem a língua inglesa, porque eu estudei na Adventista e o meu professor de inglês era um professor muito bom, mas tipo, muito bom mesmo. E ele era um cara que, se você quisesse sair fluente em inglês nas aulas de inglês no ensino médio, você conseguiria. Eu, obviamente, não aproveitei tanto assim quanto realmente eu deveria ter aproveitado, porém eu consegui aproveitar muitas coisas e eu aprendi muitas coisas que eu levei até mesmo para a vida, que é justamente todo o processo do conhecimento, de você entender mais sobre a língua e ir moldando isso. E uma coisa que eu fui percebendo com o tempo de eu ir estudando é que não adianta nada você saber a gramática inglesa, você precisa saber entender o que as pessoas falam. E quando eu falo que você tem que entender o que as pessoas falam, eu não estou entendendo que você tem que compreender tudo perfeitamente, que você simplesmente vê um vídeo em inglês, você parece que você entra por osmose tudo na sua mente e simplesmente você consegue ter a clareza absoluta do que a pessoa está falando. Não, isso não existe. Se você acha que isso é totalmente plausível para uma pessoa que não estuda inglês frequentemente, que não tem uma rotina de estudo, me desculpa, mas você está só se iludindo de uma forma gigantesca. Na verdade, é que você vai aprendendo aos poucos. Eu mesmo fui aprendendo com coisas muito básicas, então, textos muito básicos. Eu sempre tive muito interesse de ver coisas em inglês, porque a maioria dos conteúdos que eu gosto está em inglês. Então, eu meio que sempre senti uma necessidade muito grande em aprender um pouco mais da língua inglesa. Tanto que eu com 18 anos, 20 anos, eu já tinha uma compreensão muito boa da parte escrita. Você me dava um texto em inglês, eu conseguia ler com uma certa clareza. Então, eu conseguia ler muitas obras em inglês, que no caso não muito grandes, obviamente, eu não acabava lendo tanto assim em inglês, até mesmo por preguiça minha, mas eu conseguia ler obras como jogos, pequenos trechos de livro. Como eu sou uma pessoa que sou acadêmica também, então ler artigos em inglês é uma coisa que eu não tenho tanta dificuldade. E isso foi com o tempo melhorando e facilitando cada vez mais, porque quanto mais você estuda inglês, mais você consegue compreender mais coisas e mais você tem interesse em consumir mais coisas. Então, chega um momento que se torna totalmente alimentado esse sistema. Você vai se alimentando. Então, você começa a ler um pequeno texto, um poema em inglês, aí daqui a pouco você já está em um filme, aí daqui a pouco você já está em uma série, aí daqui a pouco você já está em um jogo. E você vai consumindo, ao ponto de que você pode simplesmente estar começando a consumir tudo em inglês. Você nem começa a notar direito isso, você começa a só perceber que você está consumindo bastante conteúdo, só que em uma língua estrangeira. Isso é bem legal mesmo, porque quando eu comecei, eu gosto muito de filmes também, eu gosto de assistir filmes estrangeiros, eu gosto muito de obras que fazem você pensar, que fazem você refletir sobre a vida, filosofias de vida e por aí vai. E eu acho muito interessante quando você simplesmente percebe que você consegue consumir tanto uma certa língua, que você consegue consumir tanto uma cultura, que você começa a entender mais sobre a língua, você começa a se desenvolver cada vez mais, você começa a ler mais, ouvir mais, a tentar falar até, porque você, por exemplo, uma música mesmo, eu amo músicas no geral, eu gosto muito de hip hop na verdade, porém, músicas em inglês eu acho muito legal, acho muito divertida. Então eu começo a ouvir essas músicas, eu fico, nossa, eu tô conseguindo entender essa parte dessa letra, eu tô conseguindo entender a parte dessa canção. Você começa a se empolgar de fato, você começa realmente a ficar a pensar, meu Deus do céu, eu realmente estou conseguindo entender isso, estou realmente conseguindo estar absorvendo todo o conteúdo daquilo, estou conseguindo realmente estar compreendendo. E é muito legal isso porque você começa a expandir mais os seus horizontes, você começa a obter conhecimentos que está fora da sua caixinha, da sua bolha, que no caso, se você só fala uma única língua, você só tem a bolha portuguesa, você só tem a bolha da língua portuguesa, você só tem a bolha
de pessoas que traduziram necessariamente um conteúdo em inglês e que você nem sabe se está correto ou não essa tradução, se realmente é isso, porque quando você começa a consumir conteúdos em inglês, você começa a perceber que muitas coisas que foram traduzidas não foram traduzidas realmente, fielmente, porque não dá. Não existe tradução fiel de um texto, de uma obra, porque você não consegue exprimir tudo que aquilo ali está passando, você não consegue exprimir tudo que aquela obra está passando, justamente por conta de que você está consumindo uma obra que foi traduzida, que foi remodulada, foi pensada de uma forma para poder conseguir atender a um público que não consegue falar aquela língua. E uma língua carrega muita história, muitos vícios de linguagem, muitos termos, jargões, e até mesmo certas palavras têm muito mais de um significado. Então, piadas mesmo é o que mais sofre com isso. Você ouvir piadas em inglês e ouvir piadas em português são totalmente diferentes. Você começa a notar que uma mesma piada em inglês não funcionaria em português porque não consegue exprimir aquele sentido. Então, a gente tem um comediante mesmo que assistia na minha adolescência, de que eu achei fantástico justamente porque eu ouvi em inglês o repertório dele e eu fui começando a entender de que, tipo, nossa, realmente, se você fosse traduzir tudo isso aqui para português, ia ficar muito ruim, ia ficar simplesmente horrível, porque não, tem muita coisa desconexa, tem muita coisa que só uma pessoa falante de inglês consegue exprimir, até mesmo a entonação da voz. Porque você entonar de uma certa forma a uma palavra, você fazer uma caracterização na língua inglesa, é muito diferente você tentar traduzir isso, porque você não vai conseguir traduzir e exprimir tudo. Até mesmo um jeito caipira americano é diferente do jeito caipira português. Então tudo isso conta. Então é uma coisa que eu comecei a notar depois que eu fui aprendendo mais inglês e fui aprofundando cada vez mais. Obviamente, hoje em dia eu tenho um objetivo de estar consumindo o máximo de conteúdo possível em inglês, até porque hoje em dia eu não estou conseguindo mais me sentir tão à vontade assim em consumir conteúdo dos PTBR, porque sei lá, tô achando meio chato, tô achando meio complicado ficar acompanhando esse tipo de conteúdo. Mas é muito legal ver que essa experiência é a minha evolução e ver que a cada dia que passa, a cada mês que passa, a cada ano que passa, eu consigo ir desembolando cada vez mais no inglês, e aprendendo, aperfeiçoando e conseguindo de fato estar entendendo mais a língua, porque quando chegar no nível de eu poder estar simplesmente viajando para outro país e conversar com uma pessoa que é nativa, aí sim vai ser o momento que eu falar, nossa, eu consegui alcançar o patamar que eu queria, que é... E simplesmente eu sei que vai ser algo indescritível, mas que vai acontecer em algum momento.